Queridos irmãos, eu vou mostrar a vocês uma das maiores declarações de amor dentro e fora das Escrituras. E um exemplo e um testemunho que deveria servir para todos nós, cristãos e até não cristãos. Eu sempre dizia no início do meu ministério que a cura para os males do mundo é o amor. Não é o avanço da ciência, não é a igualdade social, não é a ausência das doenças ou a descoberta de curas e vacinas para as enfermidades, não é a nova reforma fiscal, agrária, política, não são nada dessas coisas, e sim o amor. Quando Paulo vai dizer que o amor não faz mal ao próximo, de modo que o cumprimento da lei é o amor, quando você olha para todos os mandamentos que visam proteger o homem, não matarás, visa proteger a vida, não furtarás, visa proteger a propriedade privada, os bens, os pertences, não dirá falso testemunho, visa proteger a reputação, não adulterarás, visa proteger o casamento. Paulo vai dizer, o cumprimento da lei é o amor, de modo que aquele que ama não furta, não adultera, não cobiça, não diz falso testemunho. E, sobretudo, o amor dispensado pelos nossos inimigos. Responder todo o mal que eles fazem a nós com o bem. E aqui, o apóstolo Paulo é quem vai fazer essa demonstração de amor, uma das mais intrigantes, espetaculares, humilhantes de toda a Bíblia. Ele vai professar aqui, declarar o seu amor pelo seu povo, pelos judeus. Você sabe que quase ninguém perseguiu, hostilizou Paulo, ameaçou e tentou matá-lo tanto quanto os judeus. Depois que Paulo converteu, os judeus nutriram um ódio tão grande por Paulo, ele se tornou o principal inimigo deles após a morte de Jesus. Não tinha um lugar que Paulo não ia e não era recebido com pedradas, açoites, calúnias dos judeus. No entanto, como Paulo responde tudo isso? Veja só, Romanos capítulo 9, verso 1, ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo e na minha própria consciência. O que Paulo vai dizer aqui é: Deus é testemunha do que eu vou dizer agora, e a minha consciência está tranquila, porque eu não estou mentindo. Verso 2: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. O que causava tristeza e dor incessante no coração de Paulo? Era a condição do seu povo, dos judeus, que insistiam em rejeitar o Messias, em rejeitar o Evangelho. E Paulo vai dizer, porque agora vem a declaração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ou seja, sangue do meu sangue, a minha descendência. Paulo está dizendo aqui que amava tanto eles, que queria tanto a salvação deles, que queria tanto que o evangelho os alcançasse. Ele amava tanto a nação de Israel, tanto o povo judeu, tanto o povo do seu sangue, que ele desejaria ser anátema. Anátema é uma palavra que quer dizer amaldiçoado. Anátema separado de Cristo. O que seria anátema separado de Cristo? Eu preferiria ir para o inferno e ver o povo judeu salvo.
Se eu pudesse, eu trocaria de lugar com o povo judeu. Tamanha meu amor, eu abriria mão da minha salvação para eles serem salvos, e seria condenado no lugar deles. Queridos irmãos, é necessário muito amor para fazer uma declaração dessa. E Paulo não está falando de pessoas que o amavam, mas de pessoas que o odiavam. Mas tamanho era o seu amor, que ele dizia: eu desejaria ser anátema, separado de Cristo, para ver a salvação deles. É esse tipo de amor, irmãos, que esse mundo não viu, que esse mundo não conhece. E foi o que Cristo passou na cruz. Cristo sofreu o inferno naquela cruz, quando todo o pecado caiu sobre ele, e quando Deus o puniu com a sua ira, por causa do amor que ele tinha, não por pessoas boazinhas, amigas, mas inimigas, depravadas. E Paulo manifesta o mesmo sentimento de Jesus na cruz pelos judeus aqui. E chega ao ponto de falar: eu preferia ser separado, condenado, para Israel ser salvo. Nós temos que nos perguntar: será que sequer faríamos isso pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, pelos nossos pais, que são as pessoas que nós mais amamos com ardente amor? Será que trocaríamos de lugar com o filho condenado e diríamos a Deus: Deus, condena a mim, não meu filho? Quanto mais nossos inimigos. Talvez não estaremos dispostos a trocar de lugar com os nossos filhos, quanto mais com os nossos inimigos. Não estou dizendo que isso é possível, isso não é possível. Mas Paulo está dizendo: se fosse possível, eu faria. E com isso, ele manifesta o amor dele. Eu creio que os grandes ganhadores de almas do passado tinham esse amor. Hudson Taylor, David Brainerd, Dave Livingstone, William Carey, os grandes pregadores como Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, mulheres como Corrie ten Boom, Amy Carmichael, tantas e tantas pessoas que conseguiram na sua vida manifestar tal amor por crentes e descrentes, santos e incrédulos, sobretudo por pecadores. Que venhamos crescer nesse tão nobre sentimento, nessa tão elevada atitude, o amor. Deus tenha misericórdia e nos ensine a amar dessa maneira. Deus te abençoe.